para falar sobre esse assunto com a gente, tem pesquisa novinha na área. A gente tem a Aline da Nóbrega, ela que é coordenadora de estudos ambientais, Codeplan. Aline, seja muito bem-vinda ao Mesa para Dois. Obrigada, Bárbara. O Instituto agradece o convite. Olha, e é muito importante para a gente, né, falar de todas essas ações que vocês têm feito, várias pesquisas mostrando diferentes realidades aqui no Distrito Federal. E uma dessas realidades que pouca gente conhece é em relação à agricultura urbana, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que foi a metodologia, como foi essa pesquisa, os principais pontos que vocês encontraram. Então, Bárbara, a pesquisa ela buscou avaliar as produções, né, agrícolas, tanto de horticultura quanto de fruticultura, intraurbanas e também periurbanas, né? A gente entende ali o periurbano, aquela mancha entre o rural e o urbano, né? E o urbano dentro das cidades mesmo, né? Onde a gente chama intraurbano. Então a gente conseguiu mapear áreas que estão atualmente, né, sendo engolidas pelo processo de urbanização dentro do Distrito Federal. E também aqueles produtores que a gente chamou dos agricultores de resistência, né? Que é aqueles que permanecem ali na luta, auxiliando também no encurtamento dessas cadeias de distribuição do alimento aqui no Distrito Federal e que, além do alimento, também auxiliam no manejo do solo, em cidades mais sustentáveis, né? Então, a pesquisa, ela coloca o DF, né, no mesmo nível das pautas internacionais e também nacionais que estão estudando esses projetos de agricultura urbana e periurbana. E o que me chamou a atenção é que a capital tem mais de 1.200 propriedades desse tipo, né? Isso, são 1.282 pontos de cultivo, Perfeito. né? Dentro de uma propriedade pode ter mais de um ponto de cultivo, né? Esses 1.282 pontos, ele não se confunde com um domicílio ou uma propriedade, Legal. né? Mas são áreas que estão sendo produtivas. Legal. E você pode dar exemplos para a gente de alguns casos que vocês acham peculiares aí, desde um espaço que é coordenado por muitas pessoas, até esses pequenos agricultores que têm espaços dentro dessa área urbana de casa? Dá alguns exemplos para ilustrar melhor para o nosso ouvinte, o que vocês encontraram? Eu vou aproveitar para ilustrar com as nossas tipologias, né? Legal. Nos quintais produtivos e biodiversos, que é uma das tipologias que a gente classificou como uma área que você pode ter um quintal produtivo e biodiverso na sua casa, ele pode ser para sua subsistência ou também pode ser para comercialização. A gente teve o prazer de conhecer uma área que na região do Lago Norte, onde é um quintal que produz cerca de 103 espécies numa área bem pequena, né? Uau! 103 espécies? 103 espécies, legal, numa área no Lago Norte. No Lago Norte, bem pequena, onde você encontrava frutíferas, ervas para chás, entre outros alimentos. Então foi bem interessante. Já na região, na agricultura periurbana, né, que são aquelas áreas onde a gente tem uma maior produtividade, uma maior comercialização, a gente encontrou cerca de produções assim de áreas de 6 hectares, com bastante morango, batata e toda essa produção agroecológica, né, vinculada a um assentamento de reforma agrária. Então a pesquisa, ela identificou, né, que essas agriculturas urbanas e periurbanas, elas trazem uma diversidade tanto de produção como da comercialização. Outro exemplo é uma agricultura urbana que a gente encontrou no interior de um posto de saúde, né? Olha! No Guará, onde a gente tem uma produção de hortaliças e também de ervas medicinais, onde as pessoas às vezes adoecem, vão até esse posto de saúde e vão buscar não a saúde, o remédio convencional, né? Mas eles vão buscar ali o fitoterápico na horta. Então é bastante interessante. E esse instituto, né, que coordena ali essa área desse posto de saúde no Guará, ele também faz a doação desses alimentos, né? E também é uma forma das pessoas que auxiliam no manejo receberem também. Elas manejam a área, né? E colhem aquele alimento e levam para suas casas. Então tem uma diversidade de produções que a gente encontrou nessas tipologias de agricultura. Uma outra tipologia também que trouxe foi a questão do colha e pague, né? Você vai até a área,
colhe o alimento e paga para o produtor, né? Você vai até o local fazer a coleta do seu alimento. Muito legal. A gente vê várias iniciativas como essa e algumas iniciativas comunitárias, né? A gente tem uma que eu conheço, que eu acho mó barato, é o pessoal da Girassol, lá em São Sebastião, que está há muito tempo, né? Eles pegaram uma área urbana pública lá e plantam de tudo um pouco, assim, é impressionante. E acho que isso chama atenção, né, ali nesses estudos. São espaços, microespaços, são espaços super pequenos que têm uma produtividade impressionante. Exatamente. E o interessante de você enxergar, né, nessa análise tipológica que a pesquisa trouxe, é a modificação dessas tipologias, né? Por exemplo, a horta-girassol. A horta-girassol, ela tem a sua produtividade, né, por meio de sistemas agroflorestais, e ela está ali numa transição também de uma agricultura também ativista, né, de trazer a educação ambiental, de pegar a comunidade e ensinar como é que você maneja ervas medicinais, quais são, para que elas servem. Então, além dessa produção de alimento, ela também está nessa transição, né? Além de produzir, eu vou também trazer a educação ambiental para dentro das cidades. E na pesquisa me chamou a atenção também que vocês avaliaram áreas potenciais para essa produção de agricultura urbana e periurbana no Distrito Federal, né? A gente não precisa necessariamente desmatar e nem sair procurando novos espaços para uma produção que tem um potencial muito grande de abastecer e garantir segurança alimentar para o DF, né? Isso, exatamente. Além de garantir a segurança alimentar para o DF, né, os nossos cenários, eles demonstraram que a gente é capaz até de escoar essa produção também para a nossa periferia metropolitana de Brasília, né? Dada a quantidade de alimentos que essas áreas têm potencial. E o foco dessa cenarização do projeto teve, além da produção do alimento, teve também o manejo dessas áreas, porque a gente buscou avaliar áreas de solo exposto, né, que são aquelas áreas sem cobertura vegetal, de solo batido, né, que no DF tem várias áreas, a exemplo, essa quantidade de estacionamentos de solo exposto que tem no Distrito Federal, eles poderiam estar servindo de áreas de produção, assim como tem algumas áreas públicas com solo exposto em várias regiões administrativas do Distrito Federal que hoje servem de descarte para lixo, né? Essas áreas poderiam estar sendo cedidas para produção de alimentos, para a comunidade, né? Então, essa cenarização se baseou nessas áreas, né? Nesses tipos de áreas, para poder mensurar essa produtividade. Eu gosto também que tem todo um movimento também que durante muito tempo foi resistência, né? Que vocês falaram, eu adorei essa palavra, agricultura de resistência. Muito tempo o governo, ele meio que não entendia esses movimentos, né? De plantar no meio da cidade, assim, como assim? Não é para isso que foi feita a cidade, foi feita para plantar. Vai plantar na área rural. E porque podiam dificultavam. Não ajudavam e dificultavam. Mas a gente vê iniciativas como no Sudoeste, por exemplo, quem passa ali pelo Parque do Bosque, se alguém estiver nos ouvindo é morador do Sudoeste, tem uma produção belíssima ali do lado do Parque do Bosque no Sudoeste, e que hoje a administração está lá incentivando e apoiando e consolidando aquele espaço lá com produção de alimentos também e de educação para os moradores da área. Exatamente. Essa agricultura onde a população se apropria dos espaços verdes públicos do Distrito Federal, né, e mostram a capacidade, o potencial que essa área tem, além de uma ambiência urbana, né, a gente chamou de agricultura de ativismo, né? Porque as pessoas estão ali demonstrando a capacidade dessas áreas. E com o tempo, a própria comunidade começa a ver com bons olhos, né? Porque há alguns anos atrás, algumas pessoas denunciavam, e hoje, né, uma das motivações do Distrito Federal ter uma política de apoio à agricultura urbana e periurbana foi iniciada dessa forma, né? Com as pessoas que iam, plantavam, e acontecia reclamações de moradores, retiravam aquele plantio, e hoje em dia o DF já tem uma agricultura de apoio a essas pessoas que plantam, né? Agora a gente precisa, né, e o estudo vem para isso também, que é para demonstrar que essa política existe e que as pessoas precisam conhecê-la cada vez mais, para que a gente tenha essas porções de produção cadastradas, tanto no âmbito da Emater como na SEAGRE. Maravilha. Aline, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois.
Muito obrigada, Bárbara. O Instituto agradece e brevemente a gente estará lançando outras pesquisas. Amanhã a gente também vai ter o lançamento da nossa pesquisa sobre as passagens subterrâneas, que está muito interessante. Olha, já quero. Isso é muito importante, afeta muita gente, né? Ontem não, foi domingo, eu tava usando umas e deu um medinho ali no chão do lazer, eu tava do outro lado, obviamente, o trânsito abriu, eu tive que ultrapassar, eu falei, gente, tem melhorias para serem feitas aqui até hoje, né? E algumas outras têm bons exemplos, com iluminação funcionando, enfim, é um assunto que rende muito para os moradores aqui do Distrito Federal, que usam seja para diversão, como lazer, mas pessoal do trabalho também, que usa esses espaços. Exatamente. Muito legal, Aline. Muito obrigada pela sua participação. Então, eu te espero já. Até mais. Muito obrigada, Bárbara. Um grande abraço, que o Instituto agradece.